Bom dia, Sônia. Bom dia a todos. É hora de ficar informado aqui na Canção Nova. São 9 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Bom, tem novidade hoje no Episcopado Brasileiro. O Papa Francisco nomeou o padre Jorge Pierozan, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai a Brasília conversar ao vivo com o padre Roger Araújo. Ele fala sobre o CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano. E a gente vai falar ainda sobre economia, sobre a Petrobras, que vendeu mais 35% da BR Distribuidora e perdeu o controle da distribuidora de combustíveis. E na previsão do tempo, chuvas durante toda a madrugada causaram 5 mortes, deslizamentos e alagamentos no Grande Recife. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A BR Distribuidora não é mais controlada pela petroleira brasileira Petrobras. A estatal brasileira anunciou ontem a oferta de vendas de ações da companhia em uma operação avaliada em cerca de 8 bilhões e meio de reais no mercado. Vamos às informações com o André Cunha. Oi, Rodrigo. Olha só, a BR Distribuidora passou a listar as suas ações no mercado financeiro em 2007. Mas foi neste ano que ela intensificou as ofertas de vendas, né? A BR Distribuidora, como todo mundo sabe, é uma subsidiária da Petrobras e é líder na venda de combustíveis no país. Então, a partir de agora, a partir da venda que foi realizada ontem, ela passa então a ser uma empresa privada porque perdeu mais 33% do controle da companhia. Este controle era de 70,3% das ações e agora cai para 37,5%. Com a operação concluída nesta terça-feira, a Petrobras acelera ainda mais os planos de desinvestimentos. A companhia já levantou recentemente 8,5 bilhões de dólares com a venda da transportadora associada de gás e pretende levantar mais 10 bilhões de dólares com a venda de 8 refinarias. Rodrigo. Valeu, André, pelas informações. Como a gente noticiou ontem, o Brasil voltou a adquirir o selo de bom pagador em um dos seus parâmetros internacionais, o Credit Default Swap, o CDS. O selo é uma espécie de termômetro do risco país e avalia a possibilidade de calote de tudo o que o país deve. Milhões de brasileiros, o governo também deve. A dívida pública federal em títulos, que inclui os débitos do governo dentro e fora do Brasil, está em torno de 3 trilhões e 800 bilhões de reais. Quando não há dinheiro suficiente para honrar seus compromissos, o governo emite títulos, ou seja, paga juros para captar dinheiro. E é aí que entra o risco país. Hoje no Brasil nós temos uma situação em que o país gasta mais do que arrecada. Portanto, o governo ele precisa se financiar de alguma forma. Um dos mecanismos de ele se financiar é emitindo títulos. Na medida que ele emite títulos, ele emite esses títulos com uma taxa de juros. O risco país nada mais é do que um juros que é pago pelos títulos do governo. Há várias maneiras de medir o risco país. Uma delas é o Credit Default Swap, o CDS. Quanto maior o risco de calote, maior é o valor do CDS. Este gráfico aqui ajuda a gente a entender melhor como se comportou o índice CDS, que avalia a taxa de risco Brasil diariamente. A avaliação aqui é dos últimos 2 anos. Nós estamos aqui em julho de 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer. O índice ficou acima dos 200 pontos, porque foi quando houve a divulgação da conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer. Depois, o índice vai diminuindo e volta a subir com muita frequência na disputa eleitoral. Não se sabia ao certo quem seria o vencedor das eleições. Aqui o índice ficou acima dos 300 pontos por conta dessa indefinição política. Depois, o governo do Jair Bolsonaro começa a se apresentar como um possível vencedor, vence as eleições, vem a posse em janeiro de 2019, janeiro deste ano, e as reformas começam a ser discutidas, especialmente a da Previdência. Ela foi votada e aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, e com isso, o índice, o Risco Brasil, chegou aqui, estamos hoje em 127 pontos. Ou seja, o Risco Brasil diminuiu e o Brasil adquire a fama de bom pagador. E é isso que interessa para o mercado.
o empresário se sente mais seguro, o grande investidor se sente mais seguro, a pessoa que vai contratar o serviço de infraestrutura ou fazer uma fábrica em 4, 5 anos, ela se sente mais segura nisso. A gente vai agora para um breve intervalo. A seguir vamos saber das novidades no Episcopado Brasileiro. São Paulo anuncia novo bispo auxiliar. Canção Nova Notícias está de volta. Bom, hoje de manhã o cardeal Odilo, o arcebispo aqui de São Paulo, se reuniu com jornalistas bem cedinho para anunciar a nomeação do novo bispo auxiliar de São Paulo. Monsenhor Jorge Perosan é o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ele já conosco, estivemos com ele, com o cardeal Odilo Pedro Scherer, para um comunicado desta nomeação. Como o senhor, antes de mais nada, recebeu essa notícia? Bom, eu no começo um pouquinho assustado, é claro, porque não era algo esperado. Então, pelo tom da novidade, a gente fica um pouquinho apreensivo, mas eu nunca disse não às coisas de Deus. E eu tenho até para mim que se eu dissesse não, Deus não me amaria menos. Mas eu preferi dizer sim, então recebo com serenidade, em espírito de fé e colaboração com a Arquidiocese de São Paulo. E o senhor está aqui em São Paulo já há algum tempo, mas é do Rio Grande do Sul e nos contava que tem uma história bem interessante, bem particular, não é mesmo? Tenho 22 anos de ministério ordenado, 22 anos e um mês. E fui ordenado em São Paulo, estou aqui sempre na Arquidiocese, mas eu vim do mundo do circo. Esse é um diferencial na minha vida. Eu saí do picadeiro para o altar, se assim quer. Esse é o título de um livro até, do picadeiro ao altar, é uma trajetória diferente. Mas o circo também é temente a Deus e as pessoas são de Deus e eu me tornei padre para voltar para o circo. E durante aqui o comunicado, o senhor recitou um pequeno poema também da sua região, que parece resumir um pouquinho daquilo que é a sua personalidade, não é mesmo? Eu falei um poema de Jaime Caetano Brown, mas é um pedacinho porque falava das dificuldades. Então eu dizia, nunca recusei trabalho, se me toca eu me apresento e tenho a crina esfiapada de cabrestear contra o vento. Isso é na adversidade. Na adversidade é que a gente acaba se fortalecendo. Então, essa cultura que eu carrego da minha região, um tipo de poesia, o tipo de falar, o jeito do povo falar, eu gosto muito disso e por isso que eu falei, esse era o sentido, dizer de não fugir do trabalho. O senhor Jorge, que ficará responsável pela região de Santana, e já temos detalhes da ordenação episcopal, não é mesmo? Dia 28 de setembro, é um sábado, a ordenação será na Catedral da Sé, em São Paulo, e será às 16 horas. Convido a todos aqueles que estiverem por perto, passando de São Paulo, as comunidades da Arquidiocese para esse momento bonito da ordenação de um bispo. Talvez alguns não participaram, não é todo dia que tem. Então, a oportunidade, 28 de setembro, 16 horas, Catedral da Sé. Muito obrigada, nossos cumprimentos em nome da Canção Nova, em nome de todo o povo brasileiro, especialmente daqui da Arquidiocese de São Paulo que nos acompanha. Rodrigo. Isso mesmo, as orações de toda a família Canção Nova pela missão aí de Monsenhor Jorge Perosan. Bom, a presidência do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, comunicou que vai fazer um processo de renovação e reestruturação institucional da entidade. A gente conversa agora ao vivo com o padre Roger Araújo, que já está com a gente aqui, para saber mais detalhes sobre esse assunto, né, padre Roger? Bom dia. Muito bom dia, Rodrigo. É isso mesmo, vai ter renovação aí no CELAM, mas eu com você aqui ao vivo de Brasília quero dizer que o clima aqui continua muito frio, Rodrigo. Vem imagens agora da cidade, a mínima hoje aqui em Brasília é 19, máxima de 26, mas o que é interessante aqui são os ventos frios que pairam aqui sobre a cidade de Brasília. Uma vez que os ventos aqui também estão frios, o clima político também na cidade é frio e eu volto já a falar sobre isso. Mas falando sobre a importância do CELAM,
que é a Conferência Episcopal Latino-Americana, que reúne as 22 conferências episcopais de todo o continente latino-americano, além do Caribe, ou seja, é uma expressão de união da Igreja da América Latina. O CELAM foi criado em 1955 e o objetivo dessa conferência é, de fato, unir o episcopado latino-americano e caribenho. A estrutura do CELAM hoje é uma estrutura onde comporta muitas vice-presidências e aí é um trabalho muito longo. Então, o novo presidente do CELAM, que é da Conferência Episcopal do Peru, fez a reunião com os bispos da presidência em maio e o que foi realmente lançado para eles é uma proposta de reestruturação do CELAM. É claro que uma reestruturação ela demora ainda algum tempo, né, Rodrigo? Você veja que o Papa Francisco nos prometeu a reestruturação do Vaticano e é um processo, aliás, da Cúria Romana, e é um processo que está acontecendo. No CELAM também é o mesmo passo a ser dado. Agora, uma outra notícia importante aqui de Brasília, Rodrigo, é que na próxima sexta-feira é o Dia do Idoso, o Dia dos Avós, Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. A Arquidiocese de Brasília está completando 60 anos, é o seu jubileu. Por isso, no sábado haverá aqui na Catedral uma missa especial para celebrar o Dia do Idoso nesse contexto do jubileu da Arquidiocese de Brasília. Agora, falando de política, você está vendo que o Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado estão em recesso, mas as políticas públicas estão andando. E hoje, finalmente, o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar a liberação do Fundo de Garantia por tempo de serviço. É uma política que começou a ser anunciada semana passada, se adiou, mas hoje, por volta de 5 horas da tarde, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve então anunciar essa liberação. É uma cerimônia que deve contar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Rodrigo, com você. Obrigado, Padre Roger, pelas informações. Gostei aí, mostrando a previsão do tempo para Brasília, né? Imagens de Brasília. A gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente vai saber a previsão do tempo para todo o Brasil. Você acompanha agora imagens ao vivo daqui de São Paulo. A mínima hoje é 12 graus, a máxima 27. A gente volta já. Estamos de volta. No Nordeste, as chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde a madrugada já provocaram a morte de 5 pessoas. O temporal derrubou barreiras e árvores e causou diversos pontos de alagamento, que dificultam a circulação dos ônibus. Em escolas municipais, as aulas foram canceladas. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira ensolarada no norte do Brasil. O tempo segue firme no Tocantins, no Pará e em Roraima. Pancadas isoladas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Uma frente fria avança pelo sul do Brasil. Risco de chuva forte no Rio Grande do Sul, que deve ficar em alerta. A temperatura cai bastante. Na região Nordeste, chove fraco ao longo do dia nas áreas do litoral, Zona da Mata e Agreste entre Bahia e Rio Grande do Norte. Nas demais áreas da região, o sol aparece forte. A maior parte do Sudeste continua sob a influência da massa de ar seco, que garante mais um dia de sol e tempo firme. No Espírito Santo, chove de forma passageira. Uma nova frente fria avança formando muitas nuvens pelo sul e oeste do Mato Grosso do Sul. A temperatura cai, mas não chove. No restante da região, tempo ensolarado e quente. A gente fala agora de notícia internacional. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, toma posse hoje ocupando o cargo de Theresa May. Ele venceu a eleição de seu partido com o dobro de votos do adversário Johnson. Johnson foi um dos líderes da campanha pelo Brexit e quer que o país deixe o bloco europeu a qualquer custo. De Londres, a Vanessa Andrade traz as informações. Após 7 semanas de campanha dentro do Partido Conservador, Boris Johnson foi anunciado como novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi chefe de campanha a favor do Brexit durante o referendo de 2016 e deve assumir o cargo de Theresa May ainda hoje. Em seu primeiro discurso como líder do Reino Unido, ele ressaltou que pretende executar o Brexit até 31 de outubro, com acordo ou sem acordo.
O acordo inclui garantias para os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido e garantias para os britânicos que vivem em países do bloco europeu. Inclui um período de transição de 21 meses para que o Reino Unido tenha tempo de poder negociar outros acordos comerciais e também inclui uma fronteira amena entre a separação das duas Irlandas. O acordo também inclui uma multa contratual por estar saindo do bloco europeu no valor de 39 bilhões de libras, o equivalente a 181 bilhões de reais. A futura chefe da Comissão Europeia, Ursula Leyen, parabenizou Boris Johnson por ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido e disse que está ansiosa para fazer futuras negociações com ele. Ela também ressaltou que o acordo já aprovado pelo Parlamento Europeu não deve sofrer alterações, mas ressaltou que pode incluir um anexo para completar o documento. E também disse que ela pode autorizar uma nova data limite para sair do bloco europeu. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Bom, as primeiras páginas de jornais do mundo todo trazem manchetes do líder da Grã-Bretanha. O britânico The Telegraph estampa a frase "mantenha calma e continue", referindo-se à maneira como o mundo reagiu à escolha de Boris Johnson para primeiro-ministro da Inglaterra. O The New York Times volta a falar da polêmica entre Estados Unidos e Rússia. Miller deve ser ouvido hoje no Capitólio. A manchete do jornal francês Le Figaro destaca a forte onda de calor na Europa, com termômetros beirando 40 graus. Segundo o jornal, um sinônimo de perigo, mesmo para pessoas de boa saúde. Esta é a segunda onda de calor intenso em menos de um mês e atinge quase todo o território francês. Bom, agora a gente muda de assunto. A gente fala da notícia de um falecimento. Recebemos com pesar a notícia do falecimento do padre Léo Pessini, superior-geral dos Camilianos. O sacerdote atuou e foi referência nas áreas da teologia e da bioética. O velório iniciará amanhã à tarde na igreja da Pompeia e o sepultamento será na sexta-feira de manhã. Hoje é dia de São Charbel, venerado pela Igreja Maronita de Rito Oriental. Nossa correspondente na Terra Santa dá detalhes sobre esse santo libanês. Um santo do século XIX, canonizado em 1977 pelo Papa Paulo VI. Para falar sobre São Charbel, é que eu estou na paróquia da Igreja Maronita de São Charbel e converso com o pároco Rod Noura. Padre, quem foi São Charbel? Bene, questo santo è stato... Este santo foi escolhido pelo Senhor desde o seu nascimento. O Senhor o escolheu no ventre materno. O nome de Charbel era Yosef, e o Senhor o elegeu para que representasse um sinal em meio à geração em que ele vivia. Ele começou sua vida numa família cristã, crente, no Líbano. Depois, sentiu sua vocação, o seu chamado ao sacerdócio. Tornou-se padre para servir a Igreja Católica Maronita. Padre, fala pra gente sobre essa igreja maronita, o trabalho que desenvolve, a localização aqui na Terra Santa. E qua in Terra Santa noi svolgiamo anche un servizio. Aqui na Terra Santa, nós realizamos um bom serviço e fazemos isso em prol de todos, inclusive das outras igrejas. Estamos unidos à Igreja Católica desde sempre. E aqui na Terra Santa, nossa paróquia, nesse vilarejo de Isifia, está aberta a todos. Siamo aperti a tutti. Obrigada, Padre, pela sua participação. Eu conversei com o pároco da Igreja Maronita de São Charbel, Padre Rod Noura. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Danúbia. Bom, se você quiser conhecer a Igreja Maronita, é onde fica a sede da Canção Nova aqui em São Paulo. Quero te convidar para participar hoje da missa na Catedral Nossa Senhora do Líbano. A programação começa às 7 da noite com a adoração ao Santíssimo Sacramento e a missa às 8 com o Padre Anderson Marçal. Conheça todas as atividades de evangelização aqui na capital paulista acessando o nosso site saopaulo.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações na edição da noite, às 6:45. Bom dia. Fique agora na companhia da Patrícia Mendes, no programa Manhã Viva. Bom dia, Patrícia.